gente, mais um podcast da Fran Franceschi no ar. E a minha convidada de hoje, ela é referência em Curitiba. E já vou dizer que São Paulo, Rio de Janeiro, porque ela tem um dom, ela é iluminada, ela é uma mulher que chega assim, ó, com toda a sua verdade, sua força. E ainda, gente, tem uma voz maravilhosa, porque ela trabalha com isso, com fonoaudiologia. Eu vou falar com Doris Beraldo. É Beraldo ou Beraldo? Beraldo. É um prazer gigantesco ter você aqui, porque eu já ouvi falar tão bem de você, do seu profissionalismo, de como você era uma pessoa que podia realmente agregar demais nesse podcast. Eu estou muito feliz com você aqui. Eu estou muito feliz, Fran. Muito obrigada pelo convite, que a gente possa ter uma conversa muito gostosa. E eu estava aqui querendo também ler sobre as suas formações, que você é formada pela PUC Paraná, mestre em música pela Universidade Federal do Paraná. E eu tenho um sentimento que você vai terminar esse podcast aqui me convidando para cantar. Porque olha essa voz, amiga. Essa voz aveludada. Então, é isso mesmo. Você sabe que eu sou formada em fonoaudiologia, mas fui buscar minha formação de mestrado em música por conta dos meus clientes, que muitos são cantores. Olha! Ou atores. Então, eu tenho na formação, na nossa família, todo mundo toca um instrumento musical, então isso me ajudou muito. Mas, para poder atender melhor os meus clientes, eu fui fazer meu mestrado em música. Gente, isso é muito legal, né? É. Agora, vamos falar do começo para poder a gente super desenvolver esse podcast? A gente sabe da importância da fono, mas de um tempo para cá, a gente vê se falando mais dessa importância da fonoaudiologia. Como que você buscou esse caminho de se interessar pela fonoaudiologia e cada vez mais você vê essa importância no mercado? Então, diferente de muitas pessoas, no primeiro ano do ensino médio, que eu era chamado segundo grau, eu já sabia que eu queria ser fonoaudióloga. E eu já sabia que eu queria trabalhar com uma área que me fizesse feliz nessa profissão. E ao longo da minha formação, eu não tinha ideia que ia ser fono, mas logo em seguida, eu ia trabalhar com voz, mas logo em seguida, isso definiu de uma maneira muito clara para mim. E realmente, hoje, voz e comunicação, que é a área que eu atuo, está muito em alta, porque é uma competência muito necessária para o mercado de trabalho. E não importa a área de trabalho. Se comunicar bem hoje se tornou algo fundamental. Sempre foi. Mas agora as pessoas têm mais noção de quanto isso é importante. A gente via muito essa importância quando era relacionado à venda, né? A questão da postura, da posição da voz. Mas agora você vê que muitas outras áreas, né? Tirando a área de teatro, cinema, enfim, mas muitas outras áreas estão com essa necessidade, né? Sim, porque as pessoas, exatamente. Antes era só uma questão de você se comunicar para vender, se dar bem, né? E a gente começou a entender, eu acho, né, que eu brinco que as pessoas perceberam que somos pessoas. E que como somos pessoas, temos que nos dar bem. E a comunicação é fundamental no relacionamento. Aliás, quantos problemas de relacionamento pessoal, profissional, envolvem problemas de comunicação, né? Então, é uma área que me deixa assim, super feliz, eu sou apaixonada por isso. E trabalhar com a voz para melhor comunicação, então juntou duas coisas assim que eu sou apaixonada. E a voz, atrelada, logicamente, a uma comunicação bem feita, ela vai dar todo um sentimento real do que a pessoa quer passar. Isso. Né? Tem algum trabalho específico que, não só de oratória, mas que você desenvolve com atores? Como que é esse desenvolvimento? É muito bacana, porque a gente fala de atores e cantores como público, né? Jornalistas, que eu atendo muito, professores, advogados e tal. Mas, e essa palavra oratória, até durante muito tempo caiu de moda. A falar de oratória era uma coisa meio obsoleta. E agora o que mais se vende é curso oratória, né? Então, o que a gente faz? A gente procura adequar a tua necessidade de comunicação com a sua qualidade vocal. Existe um termo para isso muito importante, que é psicodinâmica vocal. Toda voz, quando você começa a falar, ela gera um impacto emocional no ouvinte, em quem te ouve. E esse impacto precisa estar de acordo com o seu objetivo. Né? Precisa estar de acordo com aquilo que você quer comunicar. E essa é uma das grandes queixas que eu recebo. Então, as pessoas falam, puxa, as pessoas dizem que eu estou brigando. E eu não estou brigando. Mas a tua voz comunica que você está brigando. O seu conteúdo, não. Mas a sua voz comunica. Que interessante. Outras falam assim, eu queria transmitir a segurança que eu tenho no meu conteúdo, na minha forma, no meu profissional, e ninguém me dá crédito. E a gente vê que a voz tem elementos ali
que não ajudam a mesmo dar crédito. Então, a gente vai ajustando. Com os atores, a gente tem que ajustar a voz ao personagem, ou à personagem. Então, se é um personagem que tem uma qualidade de uma pessoa brava, austera, a voz tem que comunicar isso, senão não combina. E essa incongruência não dá credibilidade, que para o ator é fundamental. No cantor, tem a qualidade da voz que precisa fazer ele cantar. Então, cada profissional tem uma exigência em relação à voz que a gente tem que estar atento e fazer o ajuste. Que show. É uma delícia. E no meu meio aqui do podcast, que é uma conversa mais informal, a gente tem mais liberdade, até mesmo com concordâncias que, logicamente, que são necessárias a gente seguir. Mas eu sou uma paulista, que já venho de uma cidade mais uau, né? Tem os nossos trejeitos. Eu sei que eu sou acelerada, então muitas vezes uma concordancinha ali ou aqui dá uma caída. Como que a gente trabalha sem perder a nossa essência, mas não deixando de comunicar de uma forma correta? Então, eu vou falar o que eu penso, tanto em relação com Pode me usar como exemplo, tá? Numa boa. Vou falar de concordâncias e uma coisa que está muito próximo do que você está falando, que são os sotaques. Tá? Então, veja, existe a linguagem formal para situações formais, que se a gente sai dessa formalidade, perde credibilidade. Então, ponto. Agora, existem situações que são mais informais e que o português bem informal até perde a naturalidade, fica meio falso. Então, a gente precisa andar numa linha que é tênue entre a informalidade e a verdade, aquilo que é a tua essência, sem cometer erros, que esse é o ponto, que chamem a atenção. Então, se é um erro que chama muito atenção, as pessoas param de prestar atenção no teu conteúdo e vão prestar atenção no erro. Então, esse é o ponto para mim que tem que ser trabalhado. Erros que passam, que todo mundo comete, ok. Agora tem erros grosseiros. Esses erros conversam ou falam contra você, porque aí parou. O teu conteúdo, que é aquilo que você gosta de levar para as pessoas que te seguem, fica em segundo plano. E o sotaque é a mesma coisa. Existia um tempo onde só um sotaque era permitido. Né? Então, eu trabalho numa empresa de comunicação com os jornalistas e isso acontecia. Só podia ter um sotaque que era chamado universal. Eu sempre fui contra isso porque a gente perde a nossa naturalidade, a nossa essência. Porém, tem um ponto que o sotaque chama tanta atenção que a gente para de ver a notícia e fica falando de onde essa pessoa é. E a notícia acontecendo. De onde que ela... Nossa, por que ela fala desse jeito? Então, se chama muito atenção... E aí você perde o teu objetivo, que é comunicar o teu conteúdo, aí eu acho que precisa ser trabalhado. Quando fica muito carregado, Quando fica muito evidente. E assim como você está falando com uma pessoa que só fala tipo. Vícios de linguagem. Vícios de linguagem, que aquilo vai te incomodando e você não consegue mais prestar atenção. Quem é que nunca contou na carteira do colégio quantos nés o professor estava fazendo? Verdade, eu tinha um professor que ele tinha um apelido de né. Hoje vai ter aula com né. Pronto. E aí, veja, se você está contando o número de né do professor... Qual é a tua apreensão sobre o conteúdo? Nenhuma. Então, se chama atenção, a gente tem que prestar atenção e cuidar. Agora, veja, um né na fala, não é verdade? Tá tudo bem. Agora, chamou atenção, interrompeu o fluxo e acabou com o teu objetivo, que era comunicar teu conteúdo, aí precisa ser trabalhado. E esse trabalho de vício linguístico é uma coisa muito forte. Porque por exemplo, eu sei que eu não posso falar. Tá aqui, ó, não pode falar. Gente, eu fico numa ansiedade. Só aparece ele. Só aparece ele. Quando você fala assim, não posso falar essa palavra, ela não sai da sua boca. Exatamente. E se você não consegue trabalhar assim, fica de outra forma. Ela fica presa aqui, teu raciocínio, que tem que ir para outras coisas, criar outras frases, ter outras conexões, ficam presas com isso. Então, não é o melhor caminho. Né? Ficar pensando, eu não posso falar isso, não vai te ajudar. Verdade. Eu vou falar uma curiosidade aqui para você, depois a gente acaba entrando, porque como a gente infelizmente tem pouco tempo, mas eu tenho que falar sobre isso. Na faculdade, eu acabava por faltar bastante, os professores sabiam que era trabalho, acabavam me ajudando e me colocar para fazer as coisas e ganhar uns pontos. Então, me usavam muito a minha voz na parte de vídeos institucionais, colocar a voz, babá. Um certo dia, eu recebi um áudio de um radialista com a voz toda impostada. Eu já comecei a imaginar como ele seria. Um dia ele chegou, eu conheci ele ao vivo. Gente, nada a ver. Aquilo me deu uma... Meu Deus, não pode ser aquela pessoa, aquela voz. E ele era franzino, bem pequenininho. O poder da voz.
é sempre atrelada à personalidade da pessoa e à força da pessoa. Me explica como que a pessoa tem uma voz tão impostada, mas o perfil dela, a personalidade dela não combina. Então, isso é uma das coisas que também marcam a nossa mudança ao longo do tempo e dos anos. Então, a gente vê, por exemplo, a voz do locutor clássico era aquela voz impostada. Né? Então, e a gente tinha um imaginário, a gente ficava imaginando aquela voz. Mas as telenovelas eram assim também, né? Radionovelas eram assim também. Não as telenovelas, as radionovelas eram assim, a gente ficava imaginando, porque não tinha a imagem. E era uma característica. A pessoa tinha aquela qualidade de voz, todo mundo já falava, vai ter que trabalhar como locutor. Né? Então, isso que você está falando, essa diferença, era muito comum. Hoje em dia, a gente busca o oposto. A gente quer que a voz combine com a pessoa. Seja realmente a essência. Ela tem que transmitir. Eu tenho que olhar para você e falar, nossa, tua voz combina tanto com você. Porque quando não combina, atrapalha um elemento da comunicação que é a congruência, que traz a credibilidade. Mas existe isso sim. Agora, se você reparar nas rádios, é tão raro encontrar essa voz de locutor. Verdade, não tem. Verdade. Temos mulheres fazendo rádio, sim. Temos vozes de diversas características, porque são diversos tipos de pessoas, não é mais só aquele tipo locutor. Né? Então, as pessoas todas, com a sua diversidade, estão na rádio com vozes diferentes que combinam com ela. E agora uma curiosidade. Você trabalha muito voltado para o pessoal do jornalismo, né? O seu trabalho eu falo quando referência, porque realmente uma galera que eu conhece você, conhece o seu trabalho. Você está pegando um jornalista que já tem uma formação, ele já passa por isso durante a faculdade, de como trabalhar a voz, né? Você também dá aula. Qual que é o seu trabalho para um profissional desse que já está pronto? Tá, então são duas coisas. Duas coisas. Dou aula em faculdade, mas não dou aula para o jornalismo. Às vezes, muito raramente, tem uma matéria que eles me chamam para dar uma matéria eletiva. Eu dou aula para o público de teatro e canto. Mas, quando eu trabalho com jornalistas, tem dois públicos. Esse que é o recém-formado e esse que já trabalha há bastante tempo. O recém-formado, ele tem pouca instrução em relação ao que eu trabalho. Pouquíssima instrução. No máximo que ele tem é assim, como que aquece a voz e às vezes uma ou duas orientações e preocupação que o jornalista tem de não falar errado, então não pode comer os R's e S's finais, uma boa dicção. É isso que eles têm de orientação. Então, e o meu trabalho, ele não é isso só. Claro que isso tem que acontecer. É justamente colocar em cada parte que o profissional jornalista tem que fazer, seja em estúdio, seja em off, seja o que for que ele tem que fazer, a voz para aquele momento. Então, se ele já trabalha há muito tempo, e é um profissional como eu atendo na televisão, a gente tem pessoas que trabalham há muitos anos. Então, a gente começa com uma conversa para eu conhecer melhor a pessoa. Então, a gente vai adequar a tua voz a essa situação. E a gente teve uma mudança muito, muito atual. Saiu o jornalismo de bancada, cada vez mais raro a gente ter jornalismo de bancada, e são os jornalistas agora apresentando, caminhando. E essa comunicação, ela tem que ficar verdadeira, caminhar, falar, chamar, voltar, comunicar com as pessoas de uma maneira que eles não foram preparados lá atrás, porque era na bancada, uma coisa mais sisuda, e hoje é muito mais conversa. E fazer essa conversa de maneira natural, sem parecer a conversa que a gente tem no dia a dia, porque nós queremos do jornalista uma informação, e uma informação com segurança, com qualidade, de uma maneira natural, que crie conexão com as pessoas. Então, mesmo jornalista que trabalha há muito tempo já, o nosso trabalho é fazer que a comunicação gere conexão. É rico demais. A gente fala só voz, mas é um complemento de um todo, de postura, e você trabalha tudo isso. Por isso que é voz e comunicação, porque a voz sozinha não tem todo o efeito que tem com isso tudo. Então, se eu falar para você, nossa, Fran, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Então, você veja, o meu texto diz que eu estou feliz, mas você percebe que não é verdade. E se eu falar, estou muito feliz de estar aqui com você hoje, é a mesma frase e isso tem uma verdade, porque todos os elementos da comunicação foram juntos. E você chega a um momento assim que você faz, qualquer lugar que você está conversando com alguém, já faz aquela leitura, não estou sendo legal, eu acho que ele não está gostando de ouvir isso. Acaba passando isso na sua cabeça? É porque é um conhecimento, né, que você tem. Isso te ajuda muito. Muito. Mas às vezes também atrapalha. Em vários momentos me ajuda muito e o que eu falo para os clientes. Esse conhecimento que é técnico vai te ajudar
na vida toda, o Verdade. tempo inteiro, dentro da sua casa, quando você está falando com seu filho, você fala, opa, não estou indo por um caminho bom, deixa eu mudar aqui, com o marido, com o vizinho, em reunião de condomínio, em qualquer lugar, isso vai te ajudar. Mas tem momentos que eu preciso desligar esse botão, porque senão eu fico trabalhando 24 horas. Eu já estou me analisando aqui, falando, gente, eu sou assim, eu gosto de analisar. E tem momentos que você tem que desligar o botão, porque como faz parte da fala, e a fala está o tempo inteiro e a voz o tempo inteiro, eu fico trabalhando 24 horas, aí não é legal. Então, tem que ter a hora que você... E qual o momento que a gente percebe que a gente precisa buscar ajuda de um profissional para trabalhar a voz? Então, existem vários sinais. Sinais que a gente deixa passar e, normalmente, né, isso tem mudado, mas as pessoas nos buscam, né, nosso tipo de profissional, quando deixou de ser um sinal, já passou a ser um problema. Uma rouquidão, alguma coisa? Então, assim? quando tem a rouquidão, já tem um problema. Né? Então, você vai tendo outros sinais, do tipo, a voz começa a falhar, no final da semana ela está mais cansada, puxa, tem um pigarro que é insistente, parece que está sem razão. Então, esses são sinais, a melhor hora para você procurar um profissional. Mas aí, se você não cuida, isso vai aumentando, porque a gente está falando de prega vocal. Prega vocal é dentro do corpo, né? E é um músculo. Então, a partir do momento que a gente entende que prega vocal é um músculo, tudo a gente entende, porque é que nem o músculo da perna. Se você não prepara o músculo da perna e resolve caminhar, vai te dar problema. E aí você vai ter tipos de problema assim. Inchou, ela vai te dar rouquidão. Rouquidão já é sinal que alguma coisa aconteceu. Né? Que pode ser tratada facilmente. Às vezes, descansar a voz é suficiente. E depois, só descansar a voz já não é mais suficiente. Antes eu ficava quietinha, 2 dias passava, agora minha rouquidão se mantém. E aí, normalmente, é essa hora que eles vão buscar. A gente pede para fazer um exame com o médico otorrino, que é o nosso grande parceiro, o médico otorrino que trabalha com voz. E aí, a partir disso, a gente faz o tratamento, quando é caso de tratamento. Às vezes, e é o que tem acontecido muito, as pessoas nos buscam para quê? Para não ter problemas. Isso, para mim, é tudo. É saúde de primeiro mundo, é pensamento de primeiro mundo, para a gente não ter problema. Né? Porque se tem problema, você tem que tratar. E se você não tem problema, você só tem que cuidar. É mais gostoso. Exatamente. Eu percebo, por exemplo, se eu sair com as amigas para jantar, tomei um vinho, já vai chegando uma parte assim que minha voz vai ficando mais rouca. E tem vezes que ela já sai falhada. Então, isso já é um sinal de fadiga vocal, que a gente chama. É porque eu falo pouco também, né, doutora? E você está falando com um lugar chamado ruído de competição, né? Muito barulho. Meu Deus do céu. Exatamente. Agora que tem o fone, mudou também um pouco a minha percepção da minha própria voz, porque eu fico escutando, e parece que eu fico fazendo mais esforço para poder falar certinho e ver que eu estou falando ou errado ou certo demais. Isso a percepção, para mim, que a gente chama de propriocepção, é o principal fator importante que a gente tem que ter. Então, eu falo isso para todos os profissionais. Para você ter ideia, quando eu falo com um cantor, eu falo que é mais importante ele ter propriocepção do que ter afinação. Porque a afinação a gente trabalha. Mas a propriocepção é fundamental, ela que te ajuda a falar, olha, tá too much, né? Tá over. Ou senão, veja, tá inadequado, só estamos escutando a sua voz. Sabe? Todo mundo está conversando, mas tem uma voz que sobressai a tua. Então, você está usando demais, né? Então, essa propriocepção nos ajuda. Que vai deixando a gente... E existe algum alimento que a gente está tanto, também, graças a Deus, agora mais aberto em vida saudável? Existem alimentos que podem ajudar a nossa voz? Então, isso é quase uma pergunta que nunca falha, né? O que a gente pode comer que faz bem e o que pode comer que faz mal. Então, assim, a famosa maçã, por exemplo. Né? Então, por que a maçã verde ou a maçã gala? Maçã. Maçã, como qualquer uma. Por que maçã? Porque ela tem uma propriedade chamada adstringente, que outros alimentos também têm. Então, a maçã tem essa propriedade, o morango tem essa propriedade, o salsão tem essa propriedade. Mas, veja, você não vai andar com um tapoé cheio de picadinho de salsão, né? Exato. Então, a maçã ficou mais fácil. Mas essa propriedade adstringente ajuda a gente deixar a saliva mais fina. E aí, isso ajuda na hora que você está falando, tal. Que é o contrário de ter uma saliva muito grossa, com muco, que é o que o chocolate faz, as comidas mais engorduradas. Então, a gente evita comer esse tipo de gordura antes de usar a voz, para que a saliva não fique grossa e a gente não tenha nem problemas de articulação e nem problema de ficar fazendo para limpar esse muco que fica sobre as pregas vocais. É por isso que falam da maçã para a voz. Então, ela não previne um problema vocal. Que show. Gente, vamos ter maçã aqui. Porque vai te ajudar a deixar essa saliva mais fina.
Nossa, tá? Por isso. É muito... olha como que é legal, né, a gente dividir. Quando eu faço a segunda etapa de gravação, eu já almocei, né? Eu sinto que a minha voz está mais pesada. Sim, depende do que come, Depende sim. do que come, sim. Depende do que come, sim. Então, quando a gente vai fazer acompanhamento de artistas que tem que fazer uma voz perfeita, né, em todo o seu trajeto artístico, a gente também entra com a parte junto com a nutricionista para ajudar a dar o que ele precisa, de ter energia, mas nada que possa afetar nesse desempenho vocal. E qual dica que você dá para o público em geral comum que não usa a voz assim para trabalho, mas precisa se comunicar, precisa ter essa postura bacana? Quais são as dicas de aquecimento que a gente pode fazer em casa, depois que escovou os dentes, uma coisa... Tá lá lavando louça, pode ficar fazendo exercício vocal. Então, são duas coisas diferentes. Ó. Primeiro, a voz é esse som. Esse som que tem que estar limpo, que quando você fala e começa a ficar rouco, as pessoas têm uma impressão, entra lá na psicodinâmica vocal. Será que ela está doente? Será que ela está cansada? Isso é péssimo. Você está falando com uma pessoa, ela acha que você está cansada. Você não está cansada. Ela está comunicando uma coisa que você não quer. Então, para isso, existe um cuidado, que é o aquecimento vocal, que é a manutenção desse músculo firme. Então, esse é um tipo de coisa. Outra coisa que acontece com as pessoas que você está falando assim, aquele que não é profissional da voz, é em relação ao que e como eu estou falando, que também atrapalha. Então, é uma velocidade inadequada. Então, tem gente que fala lento demais. Nossa, e a gente não consegue ter paciência para escutar. E a pessoa, às vezes, está na melhor da boa intenção. Ela está falando devagar para te ajudar a acompanhar. E ela não percebe. Ou tem gente que fala muito rápido desse jeito assim, você não consegue nem prestar atenção, você desliga o botão. Tem uma hora que o cérebro desliga, porque está muito rápido. Então, veja que são duas coisas diferentes. Uma voltada à voz, qualidade de som, e a outra a comunicação fala. Tem gente que fala e não articula bem. Então, ela fala meio embolada, você fica... Você entendeu o que ela está falando. E tudo isso compromete, né, o resultado final, que é que o outro fique conectado com você ou não, né? Então, aí é outro tipo de trabalho. Estou te separando para falar que é um aquecimento, depende do que a gente está falando. Então, a velocidade de fala, uma boa articulação, o grave, o agudo. Então, tem gente que fala agudinho demais o tempo inteiro, ela fala aí, e parece que junto com o agudo vem o diminutivo. Ai, como é que você tá? Tá boa, queridinha? Você tá boa? Ai, vem aqui na minha casa, senta aqui na cadeirinha. Verdade. Então, ela não percebe que isso pode estar atrapalhando. E tem gente que fala o tempo inteiro, grave demais, tem uma coisa errada, meio pernóstica. Então, são coisas diferentes que a gente precisa entender o que está acontecendo, mas a boa notícia, facilmente se resolve. E você coloca a voz, a fala, de acordo com o que você precisa. Não, faz todo sentido, porque quando a gente está falando, eu sou bem acelerada, né? Já deu para ver que eu sou acelerada para falar. Dependendo de como que eu esteja no meu nível de adrenalina, eu percebo que eu posso até cansar a pessoa que está me ouvindo. Cansa, e é um processo que a outra pessoa não consegue controlar, nem não você. Consegue, verdade. Porque é um cansaço cerebral. Cerebral. A pessoa... E, às vezes, para ser educada, a pessoa faz... Mas ela já não está mais te ouvindo. Já não está mais. E também a mesma coisa quando eu converso com alguém, quando eu estou nesse meu agito falando, é a pessoa muito calma e que fala pausado. Eu não tenho paciência. Então, você veja como é importante adequar um elemento que a gente chama da fala, que é a velocidade, adequar. E também tem as depressivas, que você vai falar, a pessoa fala como se estivesse gripada. Sabe o que mais me incomoda, Fran? E que me deixa assim até mesmo chateada? Que essas pessoas, elas têm conteúdo, elas têm qualidade, e a voz atrapalha essas pessoas alcançarem seus resultados. Então, é uma coisa tão simples, que pode ser dada atenção e resolver, e ela ter mais resultados. Então, fica a dica. Agora, você falando, eu tenho um conteúdo na internet que eu sigo, uma moça, na verdade eu deixei um pouco de seguir ela. Ela tem muito conteúdo, ela fala sobre vida zen, faz lá, a voz dela realmente podia ser para aqueles relaxamentos, sabe, de meditar, mas só que ela fala o tempo todo assim, até quando ela vai passar o conteúdo. Eu não estou aguentando. Isso que você está falando é uma coisa tão importante, a variação. Então, tem horas, sim, se você vai conduzir uma meditação no seu dia a dia, na sua família, você vai conversar um assunto tranquilo, você tem esse tipo de voz. Mas, ei, gente, vamos lá. Agora acelera. a gente tem... Então, Agora é o didático, né? Agora essa plasticidade
é um sinal de muita qualidade, tanto vocal quanto adequação para a comunicação. E você sabe que isso é importante hoje dentro das empresas, né? Então, tem um CEO, tem um gestor, tem um líder, ele precisa falar com a equipe. E a equipe não segue o que ele fala, ou não parece que dá tanta importância quanto ele desejava. Muito está na forma como ele comunica. E até um tempo atrás era assim, é o PowerPoint que ele está usando, que não é só. É isso também, porque a gente também gosta de uma boa imagem, mas tem que combinar a qualidade do que ele está mostrando com a força vocal, com a força de comunicação, para ele poder dar a liderança. E isso é dentro de uma empresa, é você em casa com os filhos. Então, essa função a gente precisa aprender para viver melhor. É igual lá em casa, quando eu falo Enzo Reis Franceschi. Já sabe. Mamãe ferrou, entendeu? Agora eu falo, filho, olha que lindo que você fez. Ele já sabe que tá tudo paz e amor. E é aquela hora que você fala, vem cá com a mamãe. Vem cá com a mamãe. E tem hora que você fala assim, vem cá com a mamãe. Ele sabe. É outra coisa. Ele Então, sabe. essa versatilidade que ajuda a gente a transmitir o nosso conteúdo é muito importante. Lá em casa, até a gente também vai entrar agora em filhos, realmente o poder da voz é muito importante. Porque eu sou uma mãe assim, que só o falar, eles já entenderam perfeitamente que ferrou. Mamãe tá bem brava. Porque a minha postura... Já sabe. E você viu que essa voz aqui, grossa, se eu grito, meu Deus. Eu falo para os meus vizinhos que não chamando o conselho tutelar, passagem de fim de ano para Maldivas. Mas vamos combinar, Entendeu? né? Vamos combinar. Uma casa com criança tem barulho. Tem. Né? Da criança, da gente com as crianças. Né? É uma casa saudável. E tem uma voz que precisa sobressair, sempre a minha. Tem que sobressair. Do tipo, silêncio. Isso mesmo. Falando um pouco mais da parte infantil, todos eles já têm uma atenção lá, um pontinho com buscar fono, né? Até mesmo para o desenvolvimento. Como que a gente trabalha ajudando já, como é importante para um pediatra, para um dentista, fono, o quanto antes? Como que é esse trabalho que os pais podem desenvolver com as crianças? Então, é muito importante essa área da fonoaudiologia, chamada área da linguagem. Não é uma área que eu atuo, mas é muito, muito, muito importante. A fala da criança, ela precisa estar assim, bem resolvida até a idade que ela vai entrar na escola, começar a ler e escrever. Né? Por quê? Isso pode trazer algumas dificuldades na aprendizagem da linguagem escrita. E tem uma outra coisa que às vezes a família não está atenta. Em casa, quando ela fala errado, é tudo bonitinho, tudo legalzinho, a gente entende. Mas quando ela vai entrar na escola, hoje em dia tem nome isso, é bullying. Elas sofrem. E aí uma criança que é super, assim, ativa, começa a ficar mais murchinha e a gente não entende por quê. Porque na escola, não quer ir para a escola. Tem os outros que apontam, né? Apontam a diferença. Como eles apontam todas as diferenças, entre eles isso acontece, né? Então, a gente tem, sim, do mesmo jeito que a mãe atenta para levar no pediatra, né, para estar de acordo com a saúde, essa questão da linguagem é muito importante. É a criança no seu processo de desenvolvimento infantil que também interfere no desenvolvimento da linguagem. Então, tem que ficar atento. A criança fala errado, faz parte do processo de aquisição, não precisa aprender a falar certo desde cedo. E ela vai aprendendo uma letrinha, vai aprendendo outra. Tem umas que são mais comuns ficarem mais para o final da parte da aprendizagem. Mas precisa ter essa orientação. Fez 4 anos e meio, 5 anos. A gente está chegando num deadline, assim, né? 6 anos, a criança precisa estar com as letrinhas já bem orientadas. Ainda mais se o universo familiar é um universo rico. Os pais conversam com as crianças, ela tem acesso a livros de história infantil. Então, se esse universo é rico, a gente precisa da ajuda fonoaudióloga para ajudar essa criança a se desenvolver bem e não ter problemas futuros. Todos os meus filhos vão precisar. Então, porque todo mundo é cebolinha em casa. Então, e o último, o R. O meu último, eu também acredito que por a gente já saber o que ele vai querer, porque a gente já tem experiência, a gente acaba fazendo por ele. Falando por ele. E falando, então... Ou ele não deixa ele terminar. A gente depois começou a se policiar e ver isso. E aí a gente não deu essa vontade que ele terminasse de concluir o pensamento dele. E é super importante que você dá nessa fase da criança a ideia de que ela pode, ela mesma se expressar.
né? Isso traz segurança futura. A gente não imagina, né? E existem hábitos familiares como esse que você falou, existem outros que são que não ajudam muito no desenvolvimento, que é, por exemplo, a manutenção, a persistência de uso de chupeta, né? Mamadeira até muita idade, hábitos assim que vão atrapalhar. Sim. Então é super importante. A arcada dentária, então junto com o dentista fala, precisa ir para fono para colocar a linguinha no lugar, porque a gente não imagina, mas a língua tem uma força imensa, ela empurra os dentes para o lugar errado. Sim, sim. Então, vale a pena. Se tem indicação, precisa ir. E ficar atento com essa faixa etária. 4,5, 5, 6 anos, tem que levar. Tem. A Lorena, que tem 10, mesmo para construção de texto, porque ela faz uma troquinha ali. Isso vem da troca da fala, muitas vezes. E você acha que isso também está atrelado ao DNA? Porque eu também sou um pouco cebolinha, às vezes. Então, isso tem estudos que falam que sim, outros que falam que é do desenvolvimento de cada um. Então, e eu sou do seguinte princípio. É importante a gente entender o porquê, mas não é mais importante do que resolver. Então, se tem aspecto de DNA, não tem a genética, não, vamos daqui para frente. Então eu tenho futuro, eu tenho uma chance ainda. Todos temos, sempre. Né? Que bom, porque se não der certo o podcast, eu quero virar cantora. Então aí que delícia. Não, porque... Mas é possível também. É possível também, mas a gente vai, com certeza, desenvolver um trabalho juntas, porque é importantíssimo esse cuidado da voz. Né? Porque eu estou vivendo disso agora, então a gente precisa realmente cuidar e fazer manutenção. E o que a gente tem de retorno é o seguinte, é transformador na vida. Porque cuidando da voz, da comunicação, a gente passa a cuidar melhor das relações. Verdade. E aí passa a ter tudo diferente. Minha avó fala, não sei se isso é mito ou verdade, mas que o chá de hortelã... Então, quando eu termino meu podcast, eu lembro da dica que o chá de hortelã dá uma acalmada, principalmente na voz, e também abaixar a ansiedade. É mito? Isso ou não? Então, assim, eu brinco. Tem algum chá? Assim, então, já vou anotar. Eu vou falar para você assim, ó. Se a tua avó falou isso, eu falo isso em sala de aula. Quem sou eu para dizer que não, né? Porque toda avó faz as coisas com a melhor intenção. Verdade. Mas o que acontece? O hortelã, o gengibre, é outro chá que falam muito, chá de gengibre. Ele tem propriedades, o gengibre tem propriedades analgesiantes, até anti-inflamatórias, tá? Mas a gente não deve usar antes do uso da voz. Então, se você toma o chazinho de gengibre e vai dormir, aquelas propriedades estão acontecendo enquanto o seu corpo está refazendo, né? Isso pode acontecer. Mas precisa estar muito atento ao que de fato tem na ciência comprovado de que isso acontece ou não. Agora, um chazinho quentinho ajuda pra gente o tempo todo, né? A relaxar, deixar a gente bem e tal. Então, existem muitos desses elementos, sabe? Que a gente tem que entender que a avó estava certa, que depois a ciência ajudou, mas a hora que vai usar que é definitivo. Por exemplo, usar o gengibre, que é analgesiante, antes do uso da voz é péssimo. Você não está sentindo que está se machucando. Então, isso que não é legal. E aqueles professores, dá uma dica bacana para quem ainda não conseguiu procurar uma fono, ou ouvindo esse nosso podcast, já vai começar a fazer agora. Professor, podcaster, dá uma dica que a gente já vai anotar. Dicas simples, tá? Que são fundamentais para uma qualidade vocal. Água. Tomar água. Muita água. Em torno de 2 litros por dia. Ao longo do dia. Também não adianta tomar de manhã e deixar para o final do dia. É tomar ao longo do dia. Dormir bem. A voz está muito relacionada com a sua qualidade de sono, então precisa dormir bem. E manter os exercícios vocais em dia. Então precisa procurar um profissional que vai fazer uma série de exercícios igual um preparador físico de corpo, a gente faz esse trabalho com a voz. E manter os exercícios vocais em dia, que demoram em torno de 5 minutos. Então, se você trabalha com a voz, e isso faz 5 parte... minutos? 5 minutos. Não é, 7 minutos. No máximo. Se você trabalha com a voz, isso é importante para você, e você não consegue ter 5 minutos para isso, eu acho que tem que repensar um pouquinho a sua vida, né? É o que eu acho. E essa coisa de eu tô no carro, não dá para fazer um... Não dá para fazer um... Que é super conhecido, né? Então, tem um jeito certo de fazer o jeito errado. Então, se você faz... ou dirigindo... vai te machucar, não vai te ajudar. Então, e aí, sobre fazer no carro, todo mundo fala, posso fazer no carro? E eu não me responsabilizo se a tua atenção sai da direção e vai para o exercício. Eu tenho um pouco de medo disso. Mas sim, você vai fazendo no seu dia a dia, tem um momento certo. Não adianta fazer o aquecimento vocal e usar a voz daqui 2 horas. Né? Então, no máximo, em 20, 30 minutos, tem que estar começando a fazer a tua preparação física. É igual músculo, o jogador de futebol. Se ele aquece e ele não entra no primeiro tempo, ele não pode dizer que ele está pronto. Ele tem que aquecer para poder entrar. Então, o melhor momento de desempenho muscular é depois de certo tempo, depois do aquecimento vocal.
Então, existem regras, e muito ímpares, assim, precisas para o profissional da voz. É muito sério, mas traz muito resultado. Não, com certeza. E então, ferrou. Eu tenho que realmente buscar a sua ajuda o quanto antes. Então, não ferrou. Então, solucionou. Então, funcionou. Doutora, eu estava preocupada aqui que eu tenho esse probleminha também de comunicação. Se eu chamei você de doutora lá no nosso começo. É Doris, que eu gosto de ser chamada. Doris. E aí depois eu lembrei que Doris, mas enfim, eu gosto de ser chamada de Doris, então. Doris, a gente já está no final do nosso podcast. Você viu que passa realmente tudo isso aqui voando. Muito rápido. Mas eu gostaria de dizer assim que como é realmente importante a visita a um fonoaudiólogo, porque tem muita coisa que você falando, eu realmente preciso buscar uma ajuda o quanto antes, principalmente para os meus filhos. E como isso cada vez mais tem que ficar atento que é saúde vital, né? Não é só o corpo, ou seja, é corpo 100% e com a fala, né? Com essa questão de garganta, de tudo, né? É importantíssimo. Você atende em algum lugar específico? Como que é a sua vida, a sua agenda, que eu já sei que é mega atribulada? A minha vida, a minha agenda é bem dinâmica. Né? E eu sou uma pessoa que considero que sou muito feliz porque eu trabalho com o que eu amo. Então, isso é muito bom. Eu fico pensando na dificuldade que seria ter uma vida tão dinâmica trabalhando com o que a gente não gosta. Então, é muito dinâmica. Então, eu tenho alguns períodos que eu atendo no meu consultório. Então, é onde as pessoas podem ter o acesso, e diferente de quando eu estou dando aula na universidade, quando eu estou atendendo uma empresa de comunicação, ou outras que eu presto serviço, mas eu atendo no consultório, é uma delícia. E aí, uma vez, um aluno me perguntou, você gosta mais de dar aula ou de atender no consultório? E eu fiquei olhando para ele, não sabia muito bem o que responder. E aí respondi para ele, o dia que eu descobri o que eu gosto mais de fazer, eu paro de fazer outra coisa, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz, eu trabalho só com o que eu gosto, né? Então, é uma delícia. Que bom. Doris, a gente está no finalzinho e a gente sempre deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Entre tantas coisas em que a Doris já viveu, qual que é a mensagem que a gente pode deixar para os nossos ouvintes? Então, eu penso assim, a gente pode... o que eu gostaria de deixar como mensagem é: trabalhar com voz e comunicação é trabalhar com pessoas entre pessoas. Então, certamente, se você tem o desejo de melhorar sua conexão, seu relacionamento em casa, fora, isso vai passar pela sua voz. E a gente precisa parar de ter problemas de comunicação. O mundo seria um mundo melhor se a gente conseguisse trabalhar a nossa comunicação. Então, seja para melhorar a tua paz íntima, a paz no seu relacionamento, no seu lar, não só no seu trabalho. A gente precisa olhar melhor para esse assunto, que é o assunto de se comunicar bem. Que demais. Realmente, comunicar é vital, né? Porque nem sempre a comunicação acontece do jeito que a gente imaginou, mas ela realmente tem que vir limpa, né? Ela tem. E tem um sinal, sabe? Quando você fala assim, ó, eu acho que ela não entendeu o que eu falei. Ou eu não sei se não fui eu que não fui claro, você que não me entendeu. Isso é um problema de comunicação. Com certeza. Todo mundo devia trabalhar para a gente se entender melhor. Você super entendeu tudo o que eu queria passar aqui? Super entendi. Então, estou feliz. Que bom. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E espero que seja vários encontros nossos para a gente sempre cada vez quiser. Mais melhorar, porque eu estou numa busca sempre de aperfeiçoar, de melhorar e ser uma pessoa melhor. Muito obrigada, tá? Pela sua participação aqui. Obrigada. E você me ajuda aí a fazer essa rede do bem crescer cada vez mais, que essa comunicação nossa seja cada vez mais limpa e que tenha uma conexão no final de muito amor e que a gente sempre esteja aqui ligadinho, tá? Continue lá, seguindo a gente no Spotify, no YouTube, fazendo essa rede do bem crescer. Um grande beijo e até mais.